Olá, olá! Estamos de volta depois da Copa do Mundo do Catar, inspirados em Endrick, para um de olho nas crias mais caras do futebol nacional. A venda do atacante do Palmeiras para o Real Madrid é a maior de um adolescente na história do futebol nacional, com cifras que rondam os 70 milhões de euros. Por isso, neste programa, vamos fazer um exercício de imaginação e projeção do desempenho e avaliação de mercado sobre 5 joias brasileiras sub-19. Portanto, lançamos a questão: quem será a próxima venda multimilionária de um clube do futebol nacional? Nós temos boas pistas e elaboramos um ranking de 5 jogadores que, futuramente, devem ser alvo de grande disputa no mercado da bola. Começamos em ordem crescente de valores com Andrei Santos, volante do Vasco. Andrei foi titular do Vasco ao longo da Série B e terminou 2022 com números formidáveis para a posição, com 36 jogos, somente 3 deles como reserva e 8 gols marcados. Em setembro deste ano, o Cruz Maltino recusou diversas investidas do exterior pelo jogador. Lyon, Leverkusen e Newcastle, todos estariam interessados, com os ingleses oferecendo cerca de 35 milhões de euros, valor que acabou recusado pelo Vasco. Assim, com multa rescisória de 50 milhões de euros, Andrei abre o nosso ranking de promessas mais valiosas na 5ª posição. Seguimos para a 4ª posição com Estevão, também conhecido como Messinho. Jogador do Palmeiras, Estevão está no radar do Paris Saint-Germain, que tentou fazer um pacote com o Palmeiras em proposta apresentada por Endrick. Como sabemos, o Verdão recusou a proposta do PSG, que poderia alcançar os 80 milhões de euros pela dupla. Estevão tem apenas 15 anos, marcou 24 gols na temporada pela equipe sub-17. A multa rescisória do atacante está na casa dos 60 milhões de euros. E como sabemos que o Palmeiras não brinca em serviço, o 3º lugar do pódio também fica com uma cria da academia. Giovani, de 17 anos, foi um dos grandes nomes do Verdão na conquista da Copinha do ano passado. Ganhou oportunidades como profissional antes até mesmo de Endrick, mas em 2022 teve um ano conturbado por lesões. Ainda assim, Giovani segue bem cotado e agora está de volta para a base. A multa rescisória do atacante é de aproximadamente 80 milhões de euros. No passado, o clube recusou a proposta do Ajax, que se aproximava dos 10 milhões. Assim, Giovani fica em 3º lugar em nosso ranking. Chegamos agora para a 2ª posição com o Matheus França, a mais nova joia do Ninho do Urubu. O meia do Flamengo tem 18 anos e renovou o contrato com o rubro-negro em janeiro de 2022. A multa rescisória é de 100 milhões de euros. O valor proibitivo foi a forma que o Fla encontrou para blindar sua joia, que já era monitorada desde 2021 pelo Real Madrid. Nas últimas semanas, Matheus França voltou a ser notícia da Europa, com gigantes como Manchester City e Manchester United na corrida pelo jogador. O Flamengo teria recusado uma proposta de 14 milhões de euros do Bayer Leverkusen. E quem então será o primeiro colocado no de olho nas crias mais caras do futebol nacional? A resposta não poderia ser outra, a não ser Vitor Roque, do Atlético Paranaense. Assim como Matheus França, a multa rescisória do atacante está avaliada em 100 milhões de euros. Vitor Roque acumula diversos recordes desde que se estreou como profissional. Aos 17 anos, ele é simplesmente o jogador mais jovem a marcar 2 gols em uma Copa do Brasil, o 3º mais jovem a marcar no Clássico Atlético Cruzeiro e o mais jovem a marcar pelo Atlético Paranaense em um jogo de Copa Libertadores. O Furacão avalia que Vitor Roque deve ser a venda mais cara da história do clube, superando a transferência de Bruno Guimarães para o Lyon, que foi na casa dos 20 milhões de euros. Os interessados não são poucos, sempre com clubes como Real Madrid e Paris Saint-Germain entre os favoritos. E você já sabe, com a Copa São Paulo de Futebol Júnior se aproximando, com início em janeiro, nós ficamos aqui, mas você segue ainda aí de olho nas crias.